Se você quer saber um pouquinho mais sobre quais são as medidas que as empresas podem adotar durante esse período da pandemia, quem é que pode sacar FGTS durante toda essa quarentena e também se uma eventual rescisão, uma eventual dispensa sem justa causa pode ter o valor das verbas rescisórias reduzido, assiste esse vídeo até o final. Olá, meus amigos, como vamos? Tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Lucas Santos, da Mendonça e Santos, Sociedade de Advogados. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse tanto de alteração que ocorreu aí de 2 semanas para cá no nosso mundo, no mundo trabalhista, por conta desse desafio, dessa questão tão complexa que é o coronavírus. Não se enganem, a gente está em home office aqui no escritório, tá? Não estamos com o nosso expediente normal, os nossos prazos judiciais estão bem reduzidos, mas as nossas atividades eu diria que talvez estejam até mesmo um pouquinho mais sobrecarregadas do que o normal, porque é dia sim, dia não, a gente está tendo novidade, a gente está tendo alteração, novas medidas provisórias, decisões judiciais, aconselhamento dos nossos clientes, especialmente daqueles empresários, sobre o que pode ser feito durante esse período. Então é nesse contexto em que a gente faz esse vídeo, sempre com aquele nosso compromisso de ser objetivo, didático, direto, sem juridiquês, na expectativa de que você, empregado, esteja bastante ciente do período pelo qual nós passamos, mas também de que você, que de repente é um pequeno empresário, um médio empresário, ou de repente você que conhece alguém que esteja nessa situação, esteja um pouco mais ciente sobre essas questões, sobre as possibilidades que nós temos nesse período. Porque realmente, nós temos uma assessoria profissional que nós damos para os nossos clientes, mas de nada adianta se essas nossas informações, que nós felizmente temos condição de conceder para aqueles que nos contratam, mas se essas nossas informações ficarem fechadas nesse círculo. Realmente esse é um momento em que a nossa colaboração é de dar uma informação o mais precisa possível em um período de crise, tá? Em um período que sim, exige muitos sacrifícios por parte de todos nós, tá certo? E quando eu digo sacrifícios, eu estou até falando que de certa forma a gente inverteu um pouquinho a ordem do dia, que era aquela do direito do trabalho. Até então, se a gente voltasse 2, 3 meses atrás, o risco da atividade, o risco de uma eventual dificuldade era exclusivamente do empregador. Agora a gente está vendo um pouquinho de uma subversão dessa questão, no sentido de que já se admite, sim, que junto com o empregador que está sofrendo muito, junto com o governo, que está tendo que dar esse tanto de ajuda para a economia, para estabilizar os empregos, o empregado também vem se admitindo que ele também deve sofrer algum tipo de sacrifício, que pode vir na forma de uma ligeira redução salarial, alguma coisa do tipo, mas claro, tudo no sentido maior de preservação dos empregos no nosso país, tá bom? Então vou tentar esclarecer um pouquinho essas dúvidas, vou fazer um panorama do que vem acontecendo, na expectativa de que ao final desse vídeo vocês estejam um pouquinho mais cientes do que há de mais recente nessas alterações, tá bom? Sempre lembrando que tudo o que eu estou falando de medidas provisórias e que, portanto, eles estão sujeitos a alterações legislativas lá quando elas chegarem no Congresso e também alterações judiciais, como algumas que a gente já vem ocorrendo aí, especialmente controle de constitucionalidade por parte lá do nosso Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então vamos adiante, meus amigos. Vamos lá, começando primeiro um breve histórico, tá? Aqui a questão da pandemia aqui no Brasil, ela foi chegando ali no final de março e já houve aqueles decretos, especialmente aqui no DF, fechamento de comércio, restrição apenas ao funcionamento das atividades essenciais, operações de delivery, essa coisa toda. Mas, pouco depois disso, já começou a haver uma preocupação crescente dos empregadores, dos empresários, pensando, poxa, se o meu faturamento vai cair 30%, 50%, 70%, 100%, como é que eu vou arcar com a minha folha de pagamento? Como é que eu vou manter os meus funcionários? Que a princípio não tem nada a ver com isso, entre aspas, porque todo o risco da atividade é meu, como é que eu vou manter o pagamento deles? Como é que eu vou pagar vale transporte, plano de saúde, essa coisa toda? Então foi por isso que num primeiro momento houve uma medida provisória que não veio ainda para aliviar esse fluxo de caixa, essa quantidade de débitos que a empresa teria, mas sim veio para manter todo mundo em casa, no intuito de efetivar
a quarentena, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que sim, são atualmente é o órgão de referência, né, no qual nós temos que pautar as nossas atividades, mas as recomendações da OMS de uma quarentena quase que total, tá certo? De manter as pessoas em sua casa, e aqui envolve também o setor produtivo, manter os trabalhadores, manter os empresários em casa. Então veio a primeira medida provisória, que tratava especificamente de duas medidas. Uma relativamente interessante, que era o que? A da antecipação das férias, ou seja, os empregadores poderiam dar férias para os seus funcionários sem necessidade de um aviso prévio tão longo sobre essas férias, poderiam dar até mesmo férias coletivas, poderiam até mesmo dar essas férias para funcionários que ainda não tivessem adquirido esse direito, funcionários com menos de um ano de casa, ou que não tivessem, por exemplo, completado o seu período aquisitivo de férias. Então foi uma alteração interessante nesse ponto. Também postergava o pagamento daquele adicional de férias lá para o final do ano, não exigia um adiantamento do valor dessas férias, então criou algumas condições mais interessantes para o empregador, para a concessão dessa benesse, de novo, para garantir que o seu empregado permaneça em casa, tá? Para minimamente diminuir a circulação na rua, diminuir um eventual contágio por essa doença, lá pelo Covid-19. Porém, veio outra medida, essa muito menos popular, que foi aquela questão muito noticiada da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses para que o trabalhador permanecesse em casa se capacitando. E nesse contexto, ele não teria salário nenhum. Ele ficaria em casa com um curso, qualquer que fosse online, pago pelo seu empregador, e assim ficaria 4 meses em casa sem nenhum tipo de remuneração. Evidente, isso aí saiu no mesmo dia, a gente até brincou que foi a primeira revogação de medida provisória pelo Twitter, porque da mesma forma que ela passou, logo então houve uma mensagem do Bolsonaro pelo Twitter falando que essa parte seria revogada, e pouco depois, no dia seguinte, depois de fato o foi, por conta da pressão popular, por conta da repressão, né, que essa medida sofreu por parte do povo, né, que efetivamente não conseguia cogitar de ficar em casa por esse período todo sem nenhum tipo de remuneração, ok? Dito isso, adiantemos mais ou menos uma semana, nós tivemos a segunda medida provisória, essa sim, a que tem causado aí mais debates, e essa sim que já veio não apenas para garantir a questão da quarentena, mas sim para garantir um alívio aos empregadores. Ela veio acompanhada de várias outras, criação de linhas de financiamento para os empregadores, para que possam pagar a sua folha de pagamento, liberação também aí de financiamentos pelo BNDES, essa coisa toda, para um capital de giro a taxas muito atraentes, taxas muito interessantes. Porém, dentro do que a gente se propõe, dentro do mundo do trabalho, houve a criação de duas medidas. A primeira era da possibilidade de redução da jornada de trabalho por meio de uma redução também proporcional do salário, a hipótese na qual o trabalhador receberia uma renda complementar, que seria a mesma proporção do seu seguro-desemprego. E a outra medida seria da suspensão do contrato de trabalho, hipótese na qual não haveria nenhuma prestação de serviço, não haveria nenhum ônus ao empregador, ao menos ônus salarial, e o trabalhador permaneceria em casa ganhando aquilo que ele teria direito a título de seguro-desemprego, tá certo? Antes de continuar, é sempre bom falar para os nossos amigos aqui do Banco do Brasil, essas duas medidas não se aplicam a vocês. A medida provisória foi muito explícita no sentido de que entidades da administração direta e indireta, e aqui a gente está falando de Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, essas medidas não se aplicam a essas entidades, tá ok? Porém, se aplicam aí para todo o resto do setor produtivo, tá? Do setor puramente privado. Mas voltando, então houve essas duas medidas, redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. E eram muito interessantes. Veja que para os trabalhadores que ganham aí até uns R$ 1.500, até uns R$ 2.000, isso significaria que eles poderiam ter uma redução na sua remuneração por parte da empresa, aquela que seria paga da empresa, mas com esse complemento que o governo pagaria, na hipótese da redução da jornada, ou mesmo o valor do seguro-desemprego, eles receberiam um salário quase que integral. A gente está falando de uma redução relativamente pequena. Especificamente, no caso da suspensão do contrato de trabalho, uma redução de 20% no salário ali, assumindo que ele seja até um salário de R$ 1.800, e no caso da redução do salário, da redução da jornada acompanhada de uma redução de salário, essa redução seria ainda menor. Se fosse até uns R$ 1.500, a gente está falando de uma redução de repente de uns R$ 80, de uns R$ 100 no salário efetivo
a qual o trabalhador teria direito lá no final no final do mês, somando o que ele receberia da empresa com o que ele receberia do governo. E por que eu estou usando, gente, constantemente esse exemplo aí de até uns R$ 1.500? Porque a gente sabe que, sendo bastante franco, a massa salarial brasileira ela se restringe em grande parte a trabalhadores que ganham dessa forma, de 1 até um salário mínimo e meio por mês. Então é por isso que eu estou focando nesses pontos. É bem verdade que quando você ganha acima desse patamar, essas diferenças elas realmente ficam muito mais gritantes. Para que vocês saibam, alguém que ganha R$ 10.000, se tiver essa metodologia aí adotada, por exemplo, de uma redução aí de 50%, de 70% da sua jornada, que é o máximo que a medida provisória prevê, na prática, a remuneração dele pode ser reduzida de 10 mil para algo em torno de uns R$ 4.000, tá bom? Então, realmente é algo um pouco mais complicado para quem tem um salário mais alto. Mas, efetivamente, é como eu disse, é um período de sacrifícios, é um período em que não apenas as empresas serão sacrificadas, o Estado será sacrificado, mas que os trabalhadores também serão sacrificados. Ah, Lucas, mas tudo bem, eu estou entendendo então que as empresas estão tendo um bom alívio financeiro. Mas e a gente? E os trabalhadores? A gente não tem benefício nenhum nisso? Sim, é evidente que vocês têm. Além da antecipação desses benefícios pagos pelo governo, uma vez que a empresa adote essas medidas, ela não pode demiti-los, ela não pode dispensá-los por um prazo igual àquele durante o qual as medidas duraram. Ou seja, se você passou por uma suspensão do seu contrato de trabalho ou uma redução da sua jornada por um período de 90 dias, que é o período máximo que essas medidas podem vigorar no momento, você ganha 90 dias de estabilidade no seu emprego. 90 dias durante os quais o seu emprego é garantido após a adoção dessas medidas, tá ok? Significa então que você poderia, por exemplo, passar 90 dias nessas medidas e tudo mais, com uma ligeira redução salarial, mas após essas medidas cessarem, você teria direito a ficar pelo menos mais 3 meses lá no seu trabalho. Tá bom? Então, não deixa de ser algo muito relevante, algo muito interessante, que traz sim benefícios para o trabalhador e que mantém o seu emprego. Esse é o intuito principal dessa medida provisória, tá ok? O que não quer dizer, gente, que seja uma medida que esteja absolutamente acima de qualquer questionamento. Pelo contrário, aqui no nosso escritório, assim que saiu essa medida, tá? Algumas empresas nos procuraram, alguns clientes nos procuraram, imediatamente falando, Lucas, eu já quero adotá-las aqui, eu vi que a medida provisória prevê que eu possa adotar essas medidas por meio de um simples acordo individual com os meus funcionários. Ou seja, a empresa vai sentar com o trabalhador, vai sentar com o seu empregado e literalmente assinar um simples documento e pronto. O salário do empregado poderia ser reduzido, ele poderia ficar em casa aguardando essa suspensão. Claro, a empresa deveria comunicar os órgãos competentes para que o trabalhador conseguisse usufruir dos seus benefícios, mas efetivamente a gente estava falando em termos práticos de uma redução salarial que seria imposta a partir de um simples acordo individual entre empregado e empregador. E a gente já viu isso com várias ressalvas. Por quê? Não só por toda a questão de que a gente está numa situação absolutamente excepcional, não só por uma questão de que a alternativa a isso é uma demissão, então veja, o empregado não tem efetivamente nenhuma alternativa. Mais do que isso, a demissão provavelmente seria paga em valores reduzidos por conta de força maior, essa coisa toda, minimamente os valores do FGTS, da multa fundiária, seriam reduzidos por conta dessa situação que a gente vive, mas igualmente relevante. Existe na nossa Constituição Federal, lá no nosso artigo 7º, uma previsão de que todos os trabalhadores estão a salvo de qualquer redução salarial, salvo se negociadas por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, salvo se negociadas com o sindicato da categoria. Então vejam a situação, a gente tem uma medida provisória que equivale a uma lei falando que pode haver um acordo individual para esse tipo de decisão. E aí a gente tem a Constituição Federal, nossa lei máxima, né, que é o parâmetro perante o qual todas as demais normas são analisadas, falando que esse tipo de acordo não é possível, que o acordo tem que ser feito por meio de uma norma coletiva fechada, transacionada com os sindicatos. Então, qual será que vale? Na nossa concepção, era evidente que isso era uma parte que seria sim atacada pela via constitucional. E, não por outro motivo, aí de segunda para terça-feira, saiu uma decisão do STF, uma decisão monocrática, ou seja, tomada por apenas um ministro, pelo ministro Ricardo Lewandowski, afastando essa questão.
falando que o acordo individual não é válido, que deve haver uma negociação com os sindicatos, as empresas devem buscar os sindicatos para celebrar um acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho, por meio tanto do sindicato das empresas quanto do sindicato dos trabalhadores, mas deve haver essa negociação. Apenas no caso em que houver uma inércia por parte do sindicato, é que a empresa está autorizada a negociar diretamente com o trabalhador. Ainda assim, gente, a decisão ela teve várias lacunas, ela não está muito clara sobre quais são os prazos, quais são os ritos que devem ser adotados, mas o espírito dela, o que está bastante evidente, é que só o acordo individual não vai servir. Só o acordo individual não vai ser suficiente. Tá? E isso confirma um prognóstico nosso aqui do escritório, porque antes mesmo dessa decisão, a gente já vinha falando com as empresas que estavam, de certa forma, afoitas nessa tomada de decisão, a gente já vinha falando com elas, olha, espere, assinem um acordo coletivo com o sindicato, assinem essa norma coletiva, porque ela é que vai dar segurança de que vocês não vão adotar essas medidas e lá na frente elas vão ser questionadas. E pior, se essas medidas forem questionadas, de repente um trabalhador lá na frente foi dispensado e tudo mais, ingresse com uma ação, falando, olha, eu tive a jornada reduzida por meio de um simples acordo individual. Nesse momento o trabalhador vai e ganha a recomposição salarial dele. Porém, o governo já pagou um benefício para o trabalhador. E o governo, então, ele pagou esse benefício de forma equivocada, porque o trabalhador, esse acordo era inválido, ainda que a empresa estivesse de boa fé, tá, gente? Mas isso é um ponto relevante. Mas aí o governo teria pago esse benefício de forma equivocada. E aí? Quem é que vai ressarcir o governo? É o empregado que, abre aspas, ganhou 2 vezes? É a empresa que fez o pagamento de forma equivocada, ainda que de boa fé? Então, olha o risco que as empresas estavam correndo ao adotar essa medida de forma afoita, ao adotar essa medida de forma puramente individual. E, infelizmente, o movimento que a gente vem vendo é que as empresas, cansadas desse vai e vem, porque lá atrás a gente teve a suspensão dos contratos por 4 meses sem salários, foi revogado no mesmo dia. Agora a gente tem medidas que são muito interessantes, mas vem uma decisão do STF limitando essas medidas. As empresas, de certa forma, estão perdendo a paciência. Tem várias delas que estão falando que nesse cenário de incerteza, o que elas vão fazer é simplesmente dispensar os trabalhadores. Elas não querem se dar ao luxo de tomar alguma medida agora, preservar alguns empregos no curto prazo e daqui a pouco, há 1, 2 anos, ter um passivo judicial que está se virando contra elas, tá bom? E isso tudo, apesar dos nossos, como é que eu posso dizer? Apesar da nossa insistência para que essas medidas sejam tomadas de uma forma segura. Várias delas, mesmo com essa possibilidade, mesmo até com os sindicatos se aproximando, falando que estão dispostos a tomar essas medidas, várias dessas empresas não estão pretendendo ir mais por esse caminho, o que é uma pena, tá? É uma lástima, mas, efetivamente, aqui no nosso escritório, a nossa posição tem que ser técnica, e tecnicamente a gente acha sim que existe uma forma segura, tá bom, dessas medidas serem adotadas, tá ok? E por que é muito relevante que elas sejam adotadas? Porque, de novo, como eu comentei um pouquinho antes, a alternativa, gente, não se enganem, é a demissão, é a dispensa, é o corte de folha, é exatamente o afastamento daqueles empregados, normalmente começando pelos mais recentes, de setores um pouco mais supérfluos da empresa, até mesmo chegando em funcionários antigos, funcionários com vários anos de casa, tá certo? Então é isso que a gente quer evitar. Especialmente porque tem alguns empregados que nos falam, Lucas, mas eu não vou aceitar não, tá? Eu não vou aceitar, o empregador que se quiser me mande embora, eu tenho uma bolada de rescisão para receber, então eu vou conseguir passar bem durante essa crise. E eu tenho falado, gente, antes de mais nada, lembre-se que o mundo que a gente vai habitar quando a gente sair dessa crise, vai ser rigorosamente diferente daquele mundo que existia antes da gente ingressar. A economia vai estar extremamente deprimida, a quantidade de vagas de trabalho vai estar reduzida, tá certo? A gente vai ter um aumento no desemprego muito relevante, um aumento no desemprego muito grande. Então, você tem certeza que você vai abrir mão de um prejuízo ali temporário no seu salário, alguma coisa do tipo, para entrar em toda essa incerteza que nos espera daqui a 3, 4, 5, 6 meses, potencialmente por um período muito maior por conta dos efeitos dessas medidas que serão tomadas? E também lembre-se, como eu citei aqui rapidamente, uma eventual rescisão paga por ocasião de força maior, especialmente se a empresa for extinta,
ela pode ocasionar uma redução pela metade da sua rescisão. Então, de repente, todo aquele valor que você conta para subsistir com tranquilidade durante esse período, até você se recolocar novamente, esse valor pode ser que seja reduzido pela metade. E aí? O que será que é o menor dos males nesse caso? É por isso que aqui no escritório nós somos entusiastas dessas medidas. Apesar, de novo, de sermos defensores dos trabalhadores, na imensa maioria dos nossos casos, a gente tem mais de 1000 casos ajuizados a favor dos empregados, ou seja, contra empresas ali que eventualmente dilapidaram algum tipo de direito de algum cliente nosso, mas ainda assim, esse é um momento, gente, de novo, de sacrifício de todo mundo, tá? Em prol do bem maior, em prol da manutenção do emprego, contra o contágio dessa doença, o espalhamento dessa doença, tá bom? Dito isso, a gente também teve aí, durante essa madrugada, uma medida muito interessante que afeta de forma sensível aqueles trabalhadores que, de novo, ganham ali até uns R$ 1.000, R$ 1.500, que foi o quê? A possibilidade de saque de até R$ 1.045 dos valores que estão depositados lá no FGTS, tá? Lá na conta vinculada do trabalhador ao FGTS. É claro, nesse patamar de liberação tem gente, especialmente quem ganha mais, aí ganha 5, 10, 15 mil reais, de vez em quando para essa pessoa esses R$ 1.000 que podem ser sacados a partir do dia 15 de junho não vão fazer tanta diferença. Mas para um trabalhador que ganha menos, que tem as suas contas apertadas ali, que com uma redução de qualquer R$ 100 no seu salário pode dificultar a compra de um gás, o pagamento de um aluguel, a realização das compras mensais, para esse trabalhador essa liberação pode sim ser muito interessante, tá certo? E por que eu estou fazendo questão de frisar isso aqui? Porque a gente também tem recebido várias consultas de colegas que estão pensando em migrar daquela modalidade do FGTS, na qual você apenas saca o FGTS quando você for demitido, quando você já tiver a conta inativa há um certo tempo, para aquela modalidade do saque aniversário, na qual todo ano você pode sacar parte desse teu valor aí do FGTS. Só que qual que é o problema? Uma vez que você migre para essa modalidade de saque aniversário, você, mesmo que você seja dispensado, você não vai conseguir acessar o restante dos depósitos. Você só vai conseguir pegar anualmente aquela parcela que você teria direito em cada um dos aniversários da sua conta, tá certo? Então, ainda você pode ter sido dispensado hoje, tá certo? Se você só vai conseguir fazer esse saque de forma anual e você vai precisar fazer 6 saques, ou seja, durante 6 anos para você conseguir sacar todo aquele dinheiro do FGTS, nessa modalidade do saque aniversário, mesmo que você seja dispensado hoje, você só vai conseguir pegar, colocar a mão em toda essa grana depois de 6 anos, recebendo isso aí aos poucos e tudo mais. Então é por isso que essa medida, dessa liberação desses R$ 1.045, pode sim ser mais interessante do que você, nesse momento de desespero, no momento de agonia, optar pela modalidade do saque aniversário. Especialmente em um contexto, gente, em que eu acho que mesmo que com a adoção de todas essas medidas, mesmo com a tomada de todos esses cuidados por parte das empresas, eu ainda acho que daqui a uns 2, 3 meses a gente ainda vai ter uma onda violenta, violentíssima de demissão, de dispensas sem justa causa, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu espero que esse vídeo, de uma forma ou de outra, tenha sido útil para esclarecer um pouquinho sobre essas alterações que foram as mais relevantes que a gente teve aí nas últimas 2 semanas. Eu estou fazendo esse vídeo e é provável, ele deve ir ao ar hoje à noite, eu estou filmando aqui no dia 8 de abril e deve ir ao ar hoje à noite ainda. Mas ainda assim é provável que no dia 9, no dia 10, a gente já tenha novas alterações, um novo desenrolar dessa questão. Essa decisão do ministro Lewandowski, que saiu limitando essa questão dos acordos individuais, ela está pautada para ser apreciada pelo colegiado do STF lá no dia 16 de abril, o que significa então que pode haver uma nova mudança nesse panorama, de repente os acordos individuais podem ser validados, mas a gente tem que lembrar que os empregadores já estão, entre aspas, segurando a onda com faturamento muito reduzido desde meados de março. Então, nesse contexto, a gente já vai completar um mês já de faturamento extremamente deprimido das empresas. Então, as medidas têm que ser tomadas hoje. Claro, tem gente que tem condições de esperar uma semana mais, uma semana menos, mas a gente fala que para fins de tomada de decisão, para fins de excesso de cautela, e esse é o princípio que a gente adota aqui no nosso escritório, que é o princípio da segurança, o princípio da previdência, de quando houver várias decisões, vários caminhos a serem tomados, a gente deve adotar o mais cauteloso. A nossa orientação é essa. Empresas, empresários, empregadores, busquem os sindicatos.
façam essa negociação por meio dos sindicatos. Essa é a única condição que garante lá no futuro que vocês não vão ter nenhuma dor de cabeça maior com isso, tá ok? Então é isso, meus amigos. Como sempre, um prazer falar aqui com vocês. Sei que foi um vídeo muito denso, muito cheio de informações. Eu tentei não me prender aos vários debates, às várias dúvidas que a gente aqui que está operando nessa área mais técnica que a gente tem, mas eu tentei criar aqui para vocês um guia. Minimamente pincelar alguns assuntos para que vocês tenham lá no fundo da cabeça, caso isso seja feito, caso você seja empregado, isso seja feito na empresa de vocês, para que vocês saibam se isso é dessa forma mesmo, se há algo diferente que possa ser feito, a ser conversado com os empregadores, e para que você, caso seja empregador, já saiba um pouquinho o que você tem na sua caixinha de ferramentas para se manter nesse período tão crítico. Tá? Para garantir a função social da empresa que a gente fala no nosso país, que é essa, é de gerar lucro com toda certeza, mas é de gerar emprego, gerar estabilidade, tá bom? Então, contem com a gente para o que vocês precisarem, como sempre, estou disponível aqui nos nossos canais do nosso escritório, que vão constar aqui na descrição do vídeo, e aguardo quaisquer considerações, dúvidas, críticas, o que vocês quiserem. Esse é um momento de construção, tá? De um debate muito plural a respeito dessas medidas que estão saindo, e a gente espera que junto com vocês possamos ser agentes integradores, tá? Dessa divulgação de informação de qualidade, clara, objetiva. Como sempre, um prazer falar com vocês, meus amigos. Fiquem em casa. Tchau, tchau.